A origem da banda Cabassal no município de Várzea Alegre. Nos sertões áridos do Cariri cearense, onde o sol escaldante se mistura com a poeira das estradas de terra, ecoa uma tradição que atravessa gerações e encanta corações. É o ritmo pulsante da banda Cabassal, uma manifestação cultural enraizada nas profundezas da alma do povo nordestino. Neste documentário, mergulharemos nas origens, na essência e na vitalidade dessa expressão única na cidade de Várzea Alegre. Conhecida também como banda de couro, banda de pífano e esquenta mulher, a banda Cabassal é uma celebração da vida, da música e da tradição. Os instrumentos das bandas cabassais são mais do que meras ferramentas musicais. São heranças ancestrais, criadas a partir da matéria-prima abundante da região, as cabaças. Influenciados pela cultura indígena, os músicos das bandas cabassais preservam e honram essa ancestralidade em cada nota, em cada batida. Os trajes coloridos, os chapéus de couro, as alpargatas, tudo isso faz parte de uma tradição viva e pulsante que atravessa séculos. Fundada por Zé Joaquim e seus filhos, a primeira geração da banda pavimentou o caminho para uma tradição que perdura há quase um século. O fundador era os irmãos. Um era, o chefe mesmo era Zé Joaquim. Aí tinha o outro, Chico, é irmão dele. Ele era Zé, e o outro era Joaquim, irmão dele. Antônio Zé Joaquim, irmão também de Tizé. Tudo era uma coisa só. Aí vinham os filhos. O primeiro, o verdadeiro mesmo, era Joaquim, era Tizé, porque ele tocava no pife. Aí o filho dele batia nos zabumba, no bumba cabassal. O outro que tocava também era Vicente Zé Joaquim. Aí Joaquim era quem cantava as coisas, versos, essas coisas. Ele tocava no pife e tocava Rebeca. E esse filho dele batia no zabumba e tocava vialejo. Só era no tempo, na época da festa de São Vicente, que saía pelo sítio, o cabo tocando de pife pedindo esmola para a festa de São Vicente. Sei bem que era Zé Joaquim e João Zé Joaquim. Tinha Zé de Seu Antônio, que era também, ele tocava também, andava mais também. Quando era quase só o povo daqui de onde ligado, quando era na época, passava tirando esmola para a capela de São Vicente. Eles chegavam na sua casa, aí tinha um santinho e eles tiravam um terço, baixavam o joelho, todos. Aí arrodeando, fazendo na roda. Tudo era o lugar mais animado que tinha aqui por em roda, de sítio, era aqui. Bateu numa latrajé, o povo estava dançando. A essência de uma banda cabassal não reside apenas nas melodias que ecoam de seus instrumentos, mas começa a ser tecida no próprio ato de criação desses artefatos. Cada pífano esculpido, cada zabumba costurada, cada prato forjado carrega em si o pulsar da cultura que os originou. O pífano é um instrumento musical encantador, com raízes profundas na cultura popular brasileira, especialmente aqui no Nordeste. Tradicionalmente, o pífano é confeccionado a partir de bambu, taboca ou taquara, materiais amplamente disponíveis nos tabuleiros e matas da região. Esses materiais naturais conferem ao instrumento um timbre único. A fabricação do pífano é um processo artesanal que exige habilidade e precisão. O artesão seleciona cuidadosamente um pedaço de bambu, que deve ter o diâmetro e as espessuras ideais para produzir o som desejado. Após cortar o bambu no tamanho correto, o artesão perfura os buracos que servirão como notas musicais. A afinação é um processo meticuloso, onde cada buraco é ajustado até que o pífano emita as notas corretas. Mestre Zé de Preta, um nome reverenciado na comunidade varzealegrense, é um exemplo vivo dessa tradição. Não apenas um exímio tocador de pífano, mas também um artesão habilidoso que mantém viva a arte de construir o próprio instrumento.
O processo de criação do pífano é um ritual em si, marcado por etapas que refletem a conexão do mestre com a sua cultura e sua música. Olha aí, pessoal, o pífano aqui já está pronto. Aqui é o pífano da boca, que a gente fazia antigamente, as bandas cabaçal. Agora eu vou mostrar outros que eu faço. Aqui é o pífanozinho, chama 3/4, o menor. Aqui é de cano de PVC. Aí eu vou mostrar mais outro que eu fiz, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o cano 3/4. Aqui é de cano de alumínio. O bumbo, um instrumento percussivo reverenciado nas bandas cabaçais. Feito em madeira, o corpo do bumbo é esculpido com precisão para criar uma cavidade ressoante que define seu tom característico. A madeira, geralmente proveniente de árvores locais, é escolhida por sua qualidade acústica e durabilidade, garantindo que o instrumento possa resistir ao vigor das apresentações e ao passar do tempo. A caixa, um dos instrumentos mais emblemáticos das bandas cabaçais, é uma verdadeira obra de arte que se destaca pelo seu tom estridente. Feita também em madeira, a caixa é cuidadosamente construída para ter uma ressonância clara e forte. O couro é mais refinado, muitas vezes de animais como cabra ou boi. É selecionado para a pele da caixa. Os pratos são forjados com a maestria de artesãos que entendem seu papel não apenas na música, mas na cultura que eles ajudam a perpetuar. Por anos, os pratos de cobre têm acompanhado as bandas cabaçais, marcando o ritmo e elevando o espírito dos músicos e ouvintes. Essa expressão musical Banda Cabaçal de Várzea Alegre é um legado de Zé Joaquim, o patriarca, um mestre do pífano, instrumento de sopro típico das bandas cabaçais, que junto a Zé Valentim formavam uma dupla imbatível, enchendo os ares com toadas que contavam histórias de fé, de luta e de esperança. As toadas de cabaçal, cantadas por Zé Joaquim, eram mais do que canções. Eram crônicas de um povo resiliente, que mesmo diante das adversidades, encontravam motivos para celebrar. Mas a jornada não foi fácil. O declínio da tradição, falta de incentivo e desafios políticos ameaçaram silenciar o som das zabumbas e pífanos. Foi somente com a intervenção do então secretário de Cultura e Turismo de Várzea Alegre, o Dr. Hélio Batista, em 2005, que um novo capítulo começou a ser escrito, com o resgate e a revitalização das raízes culturais da cidade. Uma das grandes preocupações e uma das grandes metas do governo Zé, do seu primeiro mandato, foi criar a Secretaria da Cultura, né? E dentro da Secretaria de Cultura, juntamente com o vice-prefeito de saudosa memória, Tiburcio Bezerra, nós tivemos a preocupação de fazer um trabalho de garimpagem e fizemos um apanhado de todos os bens imateriais que existiam em Várzea Alegre, mas que estava esquecido. Alguns aí ainda permanecem, se fortaleceram por circunstâncias, muitas vezes, do próprio trabalho dos seus componentes, mas outros ficaram a desejar, né? Um desses trabalhos que hoje nós sentimos a falta dele é a banda de pífano, também chamada Banda Cabaçal. Quando estive na Secretaria de Cultura, estivemos alavancando assim, aquelas culturas que já estavam tanto quanto esquecidas. E a Banda Cabaçal é uma delas. É uma cultura difícil de se manter, mas que graças a Deus, através da Secretaria de Cultura, do início da Secretaria de Cultura, foi dada essa força, foi dada essa injeção a essas culturas que estavam esquecidas. A Banda Cabaçal, ela
como todo mundo conhece, além de ter a parte lúdica, ela também tem a parte religiosa, né? Onde os festejos religiosos, elas fazem parte, mas como ela se encontra esquecida, ela fica muitas vezes a desejar. E aqui eu faço um apelo, através desse trabalho nosso aqui, para que a banda Cabaçal ou banda de pífano venha participar com os outros eventos que nós temos aqui em Vaz Alegre, e tem o seu próprio calendário de festejos, de comemorações, como nós temos a banda de música e outros bens imateriais. Essa é a nossa preocupação, e aqui deixo o meu recado para que isso aconteça a partir desse momento, dessa parte histórica que nós estamos fazendo aqui em Vaz Alegre. A gente vê no semblante do povo varzealegrense ainda amor às nossas culturas, e a banda Cabaçal é uma delas que traz muita alegria ao nosso povo, principalmente todos os anos, acompanhando os caretas, quer seja também em apresentações culturais como no Barracão da Cultura, né? E a gente só tem a parabenizar a todos aqueles que fazem parte da nossa banda Cabaçal. Em uma jornada pelas memórias vivas de Vaz Alegre, visitamos remanescentes da segunda geração da banda Cabaçal, guardiões de um legado que resiste ao tempo. Encontramos-los em suas casas simples. Apesar dos anos terem imposto limitações físicas, seus olhos ainda brilham ao relembrar os dias de glória. Daí é eu e Raimundo aí, e Zé de Preto, né? Zé de Preto, e tem Expedito, e Zé de Frazera. E tirar a esmola para São Centro, no sítio, nas panelas, Riacho Verde, todo canto aí. O primeiro que tocaram foi Zé Valentim e Zé Martiliano e Zé Joaquim, estão ligados. Rapaz, a banda Cabaçal, quando saía para tirar a esmola, eu saía atrás. Aí eles me davam o taró e eu sem saber direito bater, mas eu ia, né? Aí depois passou pro bombo, aí deu bom. Então depois eu aprendi, aí pronto, eu fiquei andando mais eles aí. Os panelas, Riacho Verde, no meio do mundo aí, tirando esmola. Para São Vicente. Ficou Tidefonso no lugar do Expedito. Aí Tidefonso morreu, faleceu, aí eu tomei de conta da banda. Fomos para o Inhamum, fomos para o Iguatu, para onde mais? Fortaleza. A terceira geração da banda Cabaçal de Vaz Alegre é a chama que mantém a cultura popular ardente na memória e no coração do povo. Com a renovação dos seus membros, essa geração abraça a tradição com mãos jovens e olhares renovados, garantindo que o legado dos seus antepassados continue a vibrar nas cordas do presente e a ressoar no futuro. Comecei a ver a banda Cabaçal eu com 10 anos de idade, mais ou menos, 10, 11 anos, 12 anos. Aí o pessoal da Unha de Gato, Zé Joaquim, Zé Martiliano, sabe? Expedito Marciano, Delfonso Marciano, Zé de Fraz, Vicente Virgínio, tudo esses faziam parte da banda Cabaçal. E aí quando eles estavam tocando uma renovação, eu estava sempre presente para assistindo. Aprendi a tocar pífano, né? Na década de 79. Zé tinha falecido em 78. Ele faleceu. O sonho dele era de ver eu tocando pífano, mas não foi possível nós ver. Ele vê nós tocando pífano. Então nós continuamos, eu e Zé de Preta, Raimundinho. Raimundinho foi primeiro do que eu, aí foi para São Paulo. Aí eu fiquei mais Zé de Preto quando ele foi para São Paulo. Aí na volta ele se coligou com a gente novamente.
nós ficamos no mesmo cabaçal, né? Só um cabaçal só, mas Raimundinho foi o primeiro que participou. Eu comecei com o Zé de Preto, para cabaçal, antigamente eram os velhos, era Espírito Marciano, Delfonso, Zé Valentim, Zé Joaquim, Dom de Gato. Eles tocavam no Penido mais para São Vicente. E eu tocava no jumento, carregando um jumento, a carga no jumento. Nessa época era Zé de Fraso, Vicente Virgínio, Delfonso, e o Zé Joaquim, Martiliano, e eu tocava no jegue, e a Penido Esmola, para São Vicente. Meu pai chama Vicente de Virgínio, tocava taró, tocava bombo da banda Cabaçal. Meu avô passou muito tempo comandando o Maneiro Pau, ele era quem fazia os versos, chamava Cassiano, outro chamava Raimundo Marciano. Tinha meus primos, que moram uns no Juazeiro, já morreu, que era Raimundinho, tocava pifo. Zé de Preto também é parente da gente, foi criado com um dos irmãos do meu avô. E assim a gente vai levando essa cultura da Varzea Alegre, tentando não deixar se acabar, né? Eu sou novato na banda Cabaçal, eu tive interesse agora há pouco tempo. Aí eu conversando mais Zé aqui, aí Zé perguntou se eu não queria fazer parte. Eu falei que vinha. Aí, então comecei a dar esses treinos mais ele e até hoje eu estou com eles, né? E se Deus quiser, a gente vai continuar até quando der certo. Participei dos penitentes, do Maneiro Pau. Agora, por último, estou na banda Cabaçal. O Expedito Marciano, que era da cultura, que era do Cabaçal, Maneiro Pau, penitente, era casado com minha mãe e eu vendo eles tocando. O pessoal da rua São Vicente, Zé Joaquim, que é da Unha de Gato, pessoal da Unha de Gato. Eu, com idade de 10 anos, eu vi eles tocando pifo. A bandinha Cabaçal, e eu ficava acompanhando, prestando atenção. Inclusive é que eu nunca tive um mestre para me ensinar, sabe? Comecei por conta própria mesmo. Aí comecei no sítio, eu morava no sítio, e lá eu pegava o pifre, e eles arrumaram os pifres para mim, começava tocando no pifre, doido para aprender, chorava para aprender. Depois guardava o pifre, depois pegava novo, até que comecei a tocar uma asa branca, uma coisa mais fácil. E depois mudamos para a bandinha Cabaçal. Foi tempo que os velhos se acabou, faleceu, né? E nós ficamos continuando. E aí meu instrumento quando eu comecei, era esses pifos aqui. Esse pifo muito bonito que foi onde veio minha origem, tocar pifo. Teve Zé Martiliano que tocava pifo, tinha Festinho, tinha Zé Valentim que tocava pifo. Raimundo Anjo tocava pifo também. A origem de eu ter começado a tocar pifo, exatamente foi isso que eu mostrei a vocês. E esse aqui é um tipo de uma flauta doce, que eu também faço parte de tudo, assim, eu toco quase tudo. E quero mostrar outro casal de pifo, que foi feito agora. Nós já tocamos nele também, né? Aí tem esse aqui que foi meu genro que me deu. Eu também toco nele. Gosto de tocar. Eu gosto muito de tocar. Hoje eu faço parte da banda Cabaçal, foi Zé de Preto, nosso irmão que convidou. O meu instrumento que eu toco é bombo, né? Também toco tarol. E faço parte da percussão, como também toco outro tipo de instrumento, como carrom, que faço parte dos movimentos de igreja e toco mais Luiz Mendonça, Laércio, e assim eu vou levando a cultura e tocando em frente, para que a gente possa caminhar, andar e não deixar se acabar essa coisa tão bonita, esse legado tão bonito que é a cultura varzea-alegrense, como em outros cantos tem, como Barbalha, Juazeiro, Iguatu, tantos outros lugares. Então Varzea Alegre deve nunca deixar se acabar, passar de pai para filho, de filho para pai, assim vai levando. Eu sempre assistia pela TV, em Barbalha, nesses outros cantos, eu via eles tocando e aí eu fui
me interessando e consegui entrar agora nesse grupo de Zé. Em 76, Zé vinha tocando, subindo o alto da prefeitura, para sair na rua 3 de Maio, tocando, tirando esmola para São Vicente de Paulo. Todo ano eles faziam a festividade de São Vicente de Paulo. Muitas e muitas viagens eles iam para a Serra dos Cavalos, para o Viagem do Meio, ia para o outro lado da Serra Carrapateira, Serra Nova, Serrinha, Santa Vitória, de pé. E o transporte era os pés. E aí exatamente tinha só o burro que pegava as esmolas, que recebia para louvar São Vicente de Paulo. Gostava, eu achava bom. Por eu que eu não posso mais. Mas se eu pudesse, eu estava tocando até. À medida que nos aproximamos do centenário da Banda Cabassal de Várzea Alegre em 2025, é hora de refletirmos sobre o legado e o futuro dessa tradição. É hora de investirmos na próxima geração, incentivando os jovens a manterem viva essa chama que ilumina a história e a identidade de nossa gente. A Banda Cabassal não é apenas um conjunto de músicos, é um símbolo da resistência e da riqueza cultural do nosso sertão nordestino. Ao longo de quase um século, suas melodias têm sido o fio condutor de uma narrativa que celebra a vida, a fé e a comunidade. Que o centenário da Banda Cabassal seja um marco não apenas de memória, mas de renovação. Que possamos olhar para trás com orgulho e para frente com esperança, sabendo que a música que ecoa das nossas terras é um legado que jamais se silenciará. Que a Banda Cabassal continue a ser a voz do nosso passado, a melodia do nosso presente e a inspiração para o nosso futuro. Vamos, companheiro, tira o chapéu da cabeça. Vamos, companheiro, tira o chapéu da cabeça. Meu senhor, dono da casa, fique com Deus, amanheça. Meu senhor, dono da casa, fique com Deus, amanheça. Licença, senhora, licença, senhor, eu quero a licença que eu já me vou. Licença, senhor, licença, senhora, eu quero a licença que eu já vou embora.